Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao God in Me, podcast que fala sobre fé, vida e tudo que tem a ver com Cristo. Eu sou a Cíntia e hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que toca o coração de todos nós. Por que Deus permite o sofrimento? Acredito que você já se deparou com isso em algum momento da tua vida e já fez essa mesma pergunta. E é sobre isso que nós iremos destrinchar neste episódio. Talvez você já tenha se feito essa pergunta em algum momento da sua vida, diante de uma perda, de uma doença, de um momento difícil. E você não está sozinho. Eu fiz uma pesquisa aqui. A pergunta que mais surge a respeito de Deus é o porquê Ele permite o sofrimento. Essa é uma das perguntas mais buscadas por cristãos hoje, tanto no Google quanto aqui no YouTube. Então, se você quer entender o sofrimento à luz da Bíblia, fique comigo até o final desse episódio. Vamos bater um papo, pegue o seu chá, o seu café, a tua Bíblia e vamos conversar sobre o porquê Deus permite o sofrimento. Antes eu preciso te contextualizar sobre a nossa atualidade. E antes de mergulharmos na palavra de Deus, vamos olhar para o nosso mundo com uma cosmovisão, como que está ao nosso redor. As pesquisas recentes, elas mostram que o sofrimento humano é um dos temas mais delicados e mais buscados por cristãos em 2025. Muitos buscam respostas para perguntas como: por que Deus permite a dor, o sofrimento, se Ele é amor? Por que Ele permite essas situações se Ele ama? Por que pessoas boas passam por momentos ruins? E aqui nós precisamos abrir até um parênteses que ninguém é bom o suficiente, não existe um justo sequer. Nos fóruns cristãos, por exemplo, como o Reddit, nós vemos pessoas expressando dúvidas que são profundas sobre dor, injustiça e perdas inesperadas. Então essa não é apenas uma questão intelectual, mas existencial e emocional. E é exatamente por isso que nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos apegarmos a isso, porque isso é o nosso consolo e é o nosso refúgio, é na palavra dele. E eu separei alguns fundamentos bíblicos para que você também possa meditar depois na sua casa com mais calma sobre esse episódio. Primeiro, vamos olhar para a vida de Jó. Jó, capítulo 1, versos 21 e 22 diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você conhece a história de Jó, sabe todas as coisas pelas quais Jó passou. E ele nos mostra que o sofrimento ele não é sinal de abandono. Deus está presente, mesmo quando nós não entendemos o motivo da dor, da perda, daquela situação ruim. Ele está ali. Ele está em todos os momentos. Um outro ponto é que o sofrimento ele é como uma disciplina amorosa. Hebreus 12:5 vai dizer o seguinte: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido. É disciplina, é amor também. Nosso Deus é amor, mas também é justiça. Deus ele nos molda como Pai amoroso. Ele não para nos punir, mas para que cresçamos em caráter e fé. E Romanos 5, versículos 3 e 5 nos lembra: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então tudo pelo qual nós passamos produz algo em nós, produz algo para a glória de Deus. A dor tem um propósito: formar caráter, gerar esperança e nos aproximar de Deus. E claro, Cristo é o nosso maior exemplo de sofrimento. Isaías 53:3 diz que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus sofreu não por erro, não tinha nenhum pecado, mas sofreu para nos salvar. O nosso sofrimento, quando unido à fé, ganha significado redentor. E o nosso sofrimento nem se compara ao que foi manifestado em Cristo e todo o seu sofrimento na cruz e todo o calvário pelo qual ele passou. O nosso nem se compara. Princípios principais. Deus ele nos criou livres para fazermos escolhas, para desenvolver virtudes como fé, paciência e perseverança. Precisamos enfrentar desafios para que possamos produzir estas coisas que eu citei anteriormente. O sofrimento, ele tem finalidade positiva. Eu sei, parece ser muito difícil de ouvir isso. Preparando-nos para uma vida plena em comunhão com Deus.
Mas o sofrimento, ele é isso, ele é ensinamento, ele nos prepara, nos aproxima de Cristo. E ele não é eterno, mas é educativo e transformador. A Bíblia confirma isso. Em Hebreus 12, versos 5 a 11, Deus disciplina para o nosso bem. Em Tiago 1, versículos 2 e 4, contem como grande alegria quando passarem por provações, pois a fé testada produz perseverança. Segundo Coríntios 4, 17 e 18, a leve tribulação do momento presente produz para nós glória eterna, que excede em peso. E isso é maravilhoso. Nós sabemos que, por mais que estejamos sofrendo ou que passamos por alguma perda, alguma situação, alguma enfermidade, tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Cristo. Em outras palavras, o sofrimento tem um propósito divino: nos moldar, nos aproximar de Deus e nos preparar para a eternidade. Algumas aplicações para a tua vida. E para a minha também. Então, como que nós vamos aplicar isso no nosso dia a dia? E aqui vão algumas formas. Oração e entrega. Fale com Deus sobre a sua dor. Você precisa dizer para Ele. Você precisa dizer, conversar com Deus. Se refugie na palavra de Deus. Versículos que podem trazer consolo para nossa alma. Salmo 34, versos 18. 2 Coríntios 1, dos versículos 3 a 4. Tenha sempre uma rede de apoio. Pessoas cristãs. Procure uma igreja, pastores e irmãos para que vocês caminhem juntos. Para orar juntos. Perspectiva eterna. Lembre-se que a nossa vida não termina na dor. Há esperança em Cristo Jesus. Quantas vezes nós vivenciamos, experienciamos algumas situações ou até temos ao nosso lado testemunhos de pessoas que passaram por tanta situação e você vê que até no momento da dor, no momento da perda, no momento da enfermidade, aquela pessoa está crente em Cristo, confiando em Cristo, firme em Cristo Jesus, porque ela sabe que Ele está com ela e permitiu aquilo, mas não para castigar. Muitas das pessoas julgam, apenas apontam e olha, tá em pecado. Fizeram isso com Jó, os amigos de Jó fizeram isso com ele. Jó, confessa logo o teu pecado. A esposa de Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó não tinha pecado, até então nem entendia o que estava acontecendo. E perdeu tudo, depois foi tudo restituído, porque Deus mostrou que estava com ele em todo o tempo. E Jó não negou a Deus em momento algum. É uma situação muito difícil de entender. Porque quando você lê a palavra de Deus e se depara com essas diversas situações de homens e mulheres que passaram por tanto, e muitas das vezes não foram isentos do sofrimento, você vê também Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. E ele pede para Deus o livrá-lo daquele espinho. E a resposta de Deus para Paulo não foi que o livraria. A resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Então, imagina quantas das vezes nós não vamos ouvir apenas isso de Deus. A minha graça te basta. Eu não sei qual era o espinho na carne de Paulo. Alguns teólogos supõem. Eu não sei. Nem você sabe. Apenas Deus e Paulo sabiam. Ou as pessoas em volta de Paulo, ou talvez nem as pessoas ao redor dele, nem as pessoas mais próximas dele. Mas Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso. Recentemente nós passamos por um momento na nossa família, no meio dos nossos parentes, nós perdemos um ente querido, Eu perdi um priminho meu de 10 anos. E nos abalou porque perder alguém abala mesmo. Eu vejo os pais dele, o meu primo, a minha prima. Imagino como o sofrimento dele estando perto, vendo, vivenciando tudo aquilo todos os dias. Mas a resposta de Deus para o meu priminho, a cura de Deus para o meu priminho foi recolhê-lo. E quantas das vezes Deus não faz isso? Ele não é do jeito que a gente pede, Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Ele quer. Por isso que é muito importante, queridos, quando nós oramos e buscamos em Deus, nós colocarmos nele e dizermos para Ele: faça a tua vontade. Eu sei, Senhor, o que eu quero. Eu sei o quanto eu almejo a cura. Eu sei o quanto eu almejo que essa pessoa levante desse leito. Eu sei, mas faça a tua vontade.
Até quando nós mesmos estamos passando por alguma situação, nós conseguimos reconhecer e dizer a Deus: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Porque o Senhor sabe o que é bom. E muitas vezes a resposta de Deus vai ser exatamente como para Paulo: a minha graça é suficiente. A minha graça basta para você. E ponto. Agora eu quero saber de você. Com tudo isso que foi conversado nesse episódio, você já se perguntou por que Deus permite as coisas ruins, que as coisas ruins aconteçam conosco? Não vou nem dizer pessoas boas, porque como eu disse no início, não existe ninguém bom. Mas deixa aqui nos comentários qual versículo ou história, até mesmo coisa que você tenha testemunhado, mais te consola quando você sofre. Como que a sua comunidade cristã, a tua igreja, as pessoas onde você está ali agregado, pode te ajudar ou ajudar alguém que está passando por dor ou perda. Essas perguntas são importantes para que a gente reflita. Onde você está inserido, vocês conseguem ser uma rede de apoio para alguém? Pode escrever nos comentários ou compartilhar com amigos e irmãos. A sua experiência ela pode ajudar outras pessoas a enxergarem o propósito em meio à dor. Para finalizar, nós vamos recapitular aqui o que nós falamos nesse episódio. Lembrando que o sofrimento ele não é punição, mas é oportunidade de crescimento e fé. Deus está conosco, mesmo nas tribulações. Salmo 23. Que salmo maravilhoso. Jesus nos mostrou que o sofrimento pode ter propósito redentor. Em tudo o que passarmos tem propósito em Deus. E agora nós vamos orar juntos. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver. Senhor, fortalece a fé de cada ouvinte. Dá esperança, consolo, nos momentos difíceis, nos momentos de perda, de dor, que nós possamos enxergar, ó Deus, a Tua mão. Mesmo em meio a momentos de caos, que nós tenhamos a paz que excede todo entendimento, o consolo, o bálsamo. E se você gostou desse episódio, compartilhe, comente o versículo que te conforta, eu quero saber. E inscreva-se no God in Me, para mais conteúdo sobre fé e que possa alavancar e edificar a tua vida cristã. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Até mais. Antes de encerrarmos totalmente, eu queria deixar um trechinho de uma canção com vocês. É Isaías 53 do Projeto Sola. Se puder ouvir, ouça. Não vou colocar aqui porque eu acho que dá direitos autorais. Mas eu vou cantar o trechinho para vocês. O nosso Deus, ele é o maior exemplo de sofrimento. É um Deus que em Isaías 53 diz que ele foi desprezado, um homem de dores. E ela diz assim, um refrãozinho, né? Que é muito emocionante. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Que você possa ouvir essa canção e que essa canção possa entrar na sua mente e no seu coração como ela entrou na minha vida e possa te fazer entender que não teve alguém que suportou mais sofrimento e dor do que o nosso Cristo. E Ele fez por nós, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, testificando de quem Ele é, da majestade dEle. A graça dEle nos basta. Eu sei em quem tenho crido. É isso que Jó fala, né? Sei que meu Redentor vive e que no final se levantará por minha causa. Deus te abençoe.